Olha, hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui com o Jex. Na verdade, nós não, ele. Mas a gente aprende muito com ele. Ele vai falar de um livro muito interessante, que segundo informações é um best-seller. Ele vai trazer as informações de que você não precisa ser tão perfeito assim. Tem pessoas que querem ser tão perfeitas que muitas vezes acabam se dando mal. E é por isso que hoje o livro que ele traz pra gente e que ele vai falar sobre o assunto é A Coragem de Ser Imperfeito. Mesmo eu sabendo que perfeito só Deus. A gente tem que aprender, né? A entender. Eu acho que é porque as pessoas são muito cheias de egos, muito cheias de vaidades, que às vezes não percebem que tem que ter coragem para ser imperfeito, porque tá cheio de ego aí, não tá não, ô Jex? Vamos falar. Bom dia, Vanusa, é verdade, tudo que você falou. Tem muita gente que vive exatamente cheia de ego, não vive as suas incertezas, os seus medos, seus fracassos, seus problemas. E nesse best-seller aqui, que é esse livro da doutora Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, ele fala exatamente sobre isso. Como que você pode passar por tudo isso, aceitar suas próprias vulnerabilidades, vencer a vergonha, passar por todos os fracassos, principalmente vocês que são líderes, colaboradores, aprender a ter autenticidade e passar por tudo isso. É muito interessante porque, como a Vanusa falou, esse livro traz importantes lições. Já foi vendido para milhões de pessoas em todo o mundo, como eu sempre trago só best-sellers aqui para vocês, esse aqui é mais um. Vamos para a primeira frase da doutora, ela fala exatamente sobre isso, olha só. Vulnerabilidade é sinônimo de coragem. Coragem de enfrentar o quê? Tudo. Estar vulnerável para melhorar e não para desistir. É muito importante, quando você tem foco, quando você acredita em você, quando passa por todos os problemas, mas não desista, enfrente. Você também é vulnerável, você pode passar por fracassos, por medos, por problemas. E isso é muito importante. E vamos para a próxima dica, as dicas do livro. A gente vai conhecer quem é a doutora Brené Brown. Ela é uma pesquisadora, ela é professora, é autora de vários best-sellers. Esse aqui é só um dos livros dela, é muito bom para você que gosta de ler. Ela também estuda sobre coragem, vulnerabilidade, vergonha, empatia. Ela tem palestras na internet, inclusive desse livro aqui, se você colocar esse título, você vai encontrar uma palestra dela falando do livro. É muito bom, porque ela já vendeu para mais de 60 milhões de pessoas ao longo do mundo inteiro, e nesse livro ela fala exatamente como nós podemos passar por tudo isso. E nós somos imperfeitos também, nós temos nossos problemas. Então a gente precisa só mais acreditar na gente, porque a vulnerabilidade é fraqueza ou é uma coragem? Aí ela diz... Qual é o mito que nós carregamos? Que nesse mundo, principalmente o corporativo, mostrar essas incertezas, pedir ajuda ou admitir que sabe algo, é muitas vezes visto como sinal de fraqueza. E não é, gente. Se você não sabe, não adianta nada você querer ser o que não é, ou fazer o que não sabe fazer. Você tem que pedir ajuda. Por isso que a pesquisadora, ela fez pesquisa, ela não tirou nada assim da cabeça. Ela é uma doutora que fez pesquisa científica para provar que quando você é uma pessoa mais corajosa, criativa, as pessoas mais bem-sucedidas, elas aceitam as incertezas, elas buscam ajuda, elas aceitam feedbacks. Se não está correto, ela vem, alguém te ajuda. Tem pessoas que permanecem no mesmo erro o tempo todo. Tem aquela pessoa que está ali para te atender e não atende bem, para vender e não vende bem. E ela tem que aceitar que não faz bem feito e tem que buscar essa ajuda. Você não é perfeito em tudo, então se você não busca essa ajuda e continua fazendo errado do mesmo jeito, o problema agora é seu. Agora, se você pede ajuda ou alguém te fala, você precisa melhorar, você precisa fazer de uma forma diferente, aí sim é tudo melhor para você e para todos que convivem ao seu redor. Isso é muito importante, mas tem gente que mesmo você falando que ela precisa mudar, que ela precisa fazer melhor, ela não muda, ela não faz nada, ela acha que tem que ser a melhor daquela forma, do jeito dela, e não busca escutar as outras pessoas. Semana passada eu falei sobre o poder da escutatória. Será que você tem o poder de escutar os outros com atenção, de entender onde você precisa melhorar? Isso é muito importante. Ela fala também no próximo slide sobre a importância que existe a síndrome da perfeição no trabalho. Ela fez a pesquisa falando que existe aquelas pessoas que têm uma paralisia decisória. E o que isso quer dizer? É aquele medo de errar, de sempre fazer tudo muito correto, e isso impede a ação. Ou seja, profissionais perfeccionistas, eles vão procrastinar, porque eles querem sempre fazer
tudo com muita perfeição e se errar uma coisinha, pronto, acabou o dia. Você pode receber milhões de elogios, mas se tiver uma crítica, qualquer coisa, não tem mais como, ela fica muito chateada, acha que está tudo errado. E isso é uma paralisia decisória, porque esse pequeno problema pode ser algo que você precisa melhorar. Ela fala também no livro sobre a inovação bloqueada, ou seja, aquela pessoa que não tem espaço, que não busca aprender com os erros. E todos nós podemos errar com as falhas, e tem equipes que deixam de fazer algo também porque o líder quer tudo muito perfeito, e se tiver alguma falha, pronto, é muito esculacho, né, como fala no popular, brigas, ou seja, eles não prestam atenção de que muitos ali estão tentando melhorar cada vez mais. E se você não busca melhorar, você pode ter uma inovação bloqueada, principalmente quando tem líderes que te impedem disso. E tem o burnout silencioso. E o que isso quer dizer? Manter aquela fachada do profissional perfeito, e isso é exaustivo, porque o resultado disso é um desgaste emocional, e também você vai se tornar muito intenso com medo de errar sempre, aquela questão que vai te impedir de dar continuidade, porque você pensa, e se eu fizer algo errado, meu Deus do céu, como é que vai ser? Lógico, gente, ela, Brené Brown, ela é muito clara, ela diz que o perfeccionismo está mais relacionado que os outros pensam, e muita gente que quer ser muito perfeita acaba tendo muitos problemas até de saúde, por isso que ela fala de tudo isso. Então é um escudo emocional desse perfeccionismo, da pessoa querer sempre a melhor e nunca errar por nada, e nós já falamos sobre isso em outros livros aqui. No próximo slide ela fala também sobre vergonha e culpa no trabalho, ou seja, a vergonha ela te paralisa. Tem gente que diz assim, eu sou um fracasso, eu não aprendo nada, eu faço tudo errado. Muito cuidado com as suas palavras, muito cuidado com os seus pensamentos, porque também a vergonha, ela ataca a intensidade e faz esse profissional se retrair, ele vai esconder os erros, evitar. Gente, você que está me ouvindo agora, você pode errar sim, você não é perfeito, mas aí você vai ter que aprender. Se você se isola e não busca aprender com os seus erros, como é que você vai conseguir se transformar? E aí ela fala exatamente, se você cometer um erro, vá corrigir. Busque essa ajuda, o feedback é para você ser melhor. E aí a culpa que ela fala aqui no livro é sobre o comportamento e não sobre a pessoa. Se é um comportamento seu que não está legal, é hora de mudar esse comportamento para você ter uma personalidade diferente, uma atitude e principalmente os resultados. Porque isso vai te levar ao quê? A ser um aprendiz, a ter mais humildade, a fortalecer as relações, a você se considerar um profissional melhor. Então abre espaços para você se tornar algo transformador e também ter um crescimento genuíno a partir do momento que você pega esses erros e aprende com tudo isso. E não se considerando para ali parado, que nunca mais vai aprender, que não tem condição de seguir em frente, porque alguma pessoa foi lá e falou, olha, você precisa melhorar nisso. Aprenda com todos os seus erros, com os feedbacks, com tudo que vai acontecer na sua vida. No próximo slide ela fala também sobre a coragem de dizer, eu não sei. É isso mesmo, ela fala aqui no livro. Ou seja, líderes, colaboradores mais respeitosos, quando eles não sabem alguma coisa, eles têm que dizer eu não sei. Por quê? A humildade gera confiança. A partir do momento que você diz para alguém que não sabe fazer uma determinada atividade, você vai pedir alguém para te ajudar. Isso é humildade. Ou seja, a curiosidade, ela supera o ego. Porque tem muita gente que acha que eu sou melhor, eu não posso errar, eu não posso pedir ajuda, porque eu tenho que mostrar que eu sou muito bom naquilo. Eu sou professor há mais de 20 anos, 28 anos por aí. Mas eu tenho muita coisa que eu não sei na minha área. Eu preciso estudar sempre. E eu tenho que dizer para alguém, quando alguém me pergunta, algum aluno, alguma pessoa me perguntar, eu não sei, eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar a informação correta para poder te dizer e não informar qualquer coisa. Porque a autenticidade inspira. Eu querer falar algo sobre o que eu não sei vai mostrar que eu tenho um ego inflado, mas muitas vezes eu vou falar algo que não é correto. E aí as pessoas vão dizer, olha, tá vendo? Eu fiz só para testar. O professor Jackson não sabia. Então é muito importante que a gente possa entender. Quando você não souber algo, diga, eu não sei, mas eu vou atrás, eu vou descobrir, me ensina. Isso é humildade, é a gente buscar se ajudar. E isso é muito importante. Ela fala também, além dessas limitações, no próximo slide, que a gente precisa trabalhar a questão das conexões autênticas.
principalmente aqui no trabalho, para você que trabalha. Ou seja, a confiança, ela se constrói aos poucos. Você vai construindo a sua confiança a partir do momento que você é uma pessoa que demonstra a sua autenticidade, que você gera confiança nos seus colegas de trabalho, que você mostra o seu potencial através das suas atitudes, dos seus comportamentos, mesmo quando você erra, mas você vai lá e diz, olha, infelizmente eu não fiz da forma correta, agora me ensina da melhor forma possível. E aí você tem aquela questão do pertencimento, a partir do momento que você enxerga os seus erros, que você aceita algum reparo quando alguém fala alguma coisa, e quando você é uma pessoa empática, principalmente dentro do seu trabalho. O que é essa empatia? É você você se colocar no lugar dos outros, pode-se dizer assim, e você se conectar com o sentimento de cada um, para você entender que muitas vezes você, principalmente sendo líder, você tem que ter a empatia de observar que tem pessoas que muitas vezes não estão na determinada função, e aí ela tem que buscar uma outra coisa. Tem muitas atendentes que não são simpáticas, tem muitos operadores de informática, alguma coisa que não gostam de fazer aquilo ali, e aí você vai identificar. Então, identificando fica mais fácil. Você, como líder, principalmente sendo empático, não, ele não é muito bom nisso, eu vou colocar ele em outro setor. Ou então eu vou treinar essa pessoa para fazer bem feito esse trabalho. Então, isso é muito importante, porque nem todo mundo, muitas vezes, está na função que eles deveriam estar. Então, é muito importante você ser autêntico, e isso gera uma conexão muito maior. Quando você constrói a confiança, você mostra que você é bom naquilo, ou muitas vezes não é tão bom, mas que precisa aprender, fazer um treinamento, um curso, uma palestra. Eu recebo muitos alunos que precisam melhorar a comunicação, a oratória. São muito bons em mexer no computador, na área da informática, mas muitas vezes não conseguem falar em público, desenvolver uma boa relação, são muito tímidos, introvertidos. Aí tem que buscar uma ajuda, seja como um curso, um mentor, um livro, isso tudo vai ajudar. Na próxima dica, ela fala também sobre limites saudáveis sem culpa. E o que isso quer dizer? Identifique seus limites. Todos nós temos nossos limites, ou seja, o que você consegue oferecer sem se ressentir. E outra questão, tenha sempre uma comunicação com clareza. Você precisa mostrar realmente o que você sabe e o que você não sabe. Quando você não consegue assumir alguma coisa ou ter responsabilidade por aquilo, diga, olha, infelizmente eu não vou dar conta disso, eu não sei como é que faz, eu preciso de uma ajuda, eu preciso que alguém me fale como eu tenho que fazer, porque senão eu vou fazer tudo errado. E praticar esse autocuidado sem culpa, porque os limites, eles protegem a sua energia para o que realmente importa. Então, é muito importante você cuidar de você como profissional, senão você vai adoecer. Se você é aquela pessoa que se acha muito perfeita, que nunca vai errar, que sabe de tudo, que é aquele maioral, e muitas vezes você tem alguma coisa que precisa melhorar e que vai precisar de ajuda de um treinamento, de um mentor, de um líder, seja de quem for, até mesmo de um colega que está ali há mais tempo que pode te ajudar. Por isso que é muito importante, senão você vai se sentir esgotado. E aí ela fala também de cultura de pertencimento, ou seja, tem que ter uma segurança psicológica, que é um espaço seguro, principalmente para você errar. Tem muita gente que tem medo de errar, e aí ele não se sente seguro. E aí quando você se reconhece autêntico, valoriza as pessoas, quando você busca ajuda e principalmente agradece quem te ajudou, porque também tem muita gente mal agradecida, Vanusa, que muitas vezes pede ajuda e depois não agradece, ou que alguém te ajuda e ela também não enxerga. E aí você, quando ouve, escuta e respeita esses feedbacks e essas situações diversas que você precisa melhorar, você vai inovar, vai crescer e vai se tornar um profissional muito melhor. Vamos para a próxima dica. Ela fala também no livro que você pode começar a praticar tudo isso que eu falei. Lógico, eu fiz um resumão desse livro, mas você tem que praticar a partir de hoje. Primeiramente, aceite suas imperfeições, porque excelência e perfeição são coisas diferentes. Permita-se agir, mesmo sem todas as respostas. Você pode se tornar imperfeito, errar algumas coisas, mas pode ser excelente naquilo que você faz. Mostre-se também uma pessoa vulnerável, ou seja, diga não sei, peça ajuda, compartilhe suas dúvidas, porque isso constrói confiança e principalmente não vai te destruir, não vai te adoecer. E também estabeleça limites, porque você tem que proteger sua energia com clareza, porque esses limites saudáveis, eles são a base de relações profissionais sustentáveis. E por último, construa conexões reais, verdadeiras. Invista na confiança, na empatia, no pertencimento, em você mostrar quem você é. Não mostre aquilo achando que você é perfeito, que nunca vai errar, porque uma vez ou outra você pode falhar, mas aprenda com as suas imperfeições, com os seus problemas. Uma frase minha: você não precisa ser perfeito para ser extraordinário.
A sua verdadeira força começa no momento em que você tem coragem de mostrar quem você é, sem máscaras, sem medo e sem pedir permissão. E isso é muito importante. Essas são as dicas do livro de hoje que eu trago para você, da Coragem de Ser Perfeito. E na próxima semana nós vamos falar de um livro também muito bom, que são as 5 habilidades que você pode ter para se tornar melhor nos seus relacionamentos. Como se expressar, ter um relacionamento melhor com seu parceiro, com seu colega, namorado, esposo, seja quem for, tá bom? Um livro de Dale Carnegie que vai ser bem interessante. Gostou das dicas, dona Sônia? Eu amei. E assim, eu me identifiquei muito com tudo que você falou. Porque, assim, não tem coisa mais maravilhosa no mundo, Jex, do que você passar muitos anos, assim eu acredito que é uma experiência que você tem, e você perceber que você não tem que se doar demais ao ponto de se adoecer. É verdade. E você sabe que por falta, muitas vezes, dessa maturidade profissional, pessoal, de todas as formas, você, às vezes, fica numa caixinha que as pessoas querem que você fique. E aí você fica ali querendo ser moldado e tal. Às vezes você nem se acha perfeito, são as pessoas que querem essa perfeição de você. Exatamente. E você tem que aprender e entender que você é sim uma pessoa imperfeita, mas que você está em processo de evolução. Exato. Em processo de evolução. E aprender com tudo que tem Aprender. acontecido. Você acha que quando eu venho para cá, que eu estou aqui apresentando o programa, eu sei tudo? É óbvio que não. A gente tem que se preparar, a gente tem que estudar e a gente tem que aprender com quem sabe. Exatamente. Porque assim, olha, no momento que eu tô ali, eu tô, sinceramente, às vezes eu tô aqui no celular e tudo, mas eu tô ligada no que o Jex está falando. Por quê? Porque eu tô aprendendo. E você que está em casa também está aprendendo. Agora você tem que escutar e não só ouvir, porque senão você perde muita coisa boa. Com certeza. E o que você falou é muito legal. Não tem esse perfeito. Exatamente. Por isso que a gente tem Não que aprender com tudo no dia a dia, até mesmo com as coisas que acontecem que você não estava esperando. Por exemplo, as minhas redes sociais foram tiradas do ar, o meu Instagram, quê? não sei ainda o motivo. Algumas amigas minhas também falaram que tiraram, lá no Santa Catarina, né, falaram que tiraram também do ar. Nossa. E aí eu estou sem Instagram, de forma alguma, nem do CP Jax, nem do Professor Jax. Aí a gente tem que buscar ser forte, buscar fazer uma apelação. Procurar entender por quê, o que foi né? que aconteceu. Qual o motivo para que daí então possa voltar. Exatamente. E aí tudo isso é o quê? É você buscar entender o que está acontecendo. Você não pode antes desistir. E desistir. temos que ser resilientes. Não. É nesse momento que a resiliência entra. Eu já Ali falei tem um disso. porquê. Tem um porquê. E vai ser resolvido, com certeza. Amém. Eu vi que eu tirei uma foto ali, eu com você, e eu quis postar e não vi seu Instagram de fato. Mas isso tudo já está resolvido. Vamos Amanhã resolver. será melhor do que hoje. Amém. Fique em paz, Tá tá certo. bom? O importante é isso. Só lembrando, gente, que o curso de oratória na prática acontece, né? Começa segunda-feira, vai de segunda a quinta-feira, dia 27 a 30 de abril. Para mais informações, agora entre em contato com o meu WhatsApp. No Instagram não vai ter. Tá Mas, certo. por enquanto, o meu WhatsApp é o 86, o telefone é o 99958-1368. Muito bom. E até a próxima semana com outra notícia. Tu dizendo, olha, é porque a gente foi premiado. Oh, amém. Ei, já imaginou? Obrigado, Vanusa. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Tá certo. Até quarta, Muito gente. bom. Tchau, A tchau. gente volta na próxima semana.